Quem faz 70 anos tem muita história para contar, não é? São 7 décadas que a Record TV acompanha e compartilha tudo o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Apenas 9 dias antes da inauguração da emissora, nascia também o jornalista Celso Freitas, que nos últimos 19 anos ajuda a escrever essa história de sucesso. Na frente das câmeras, Celso Freitas, ele é sério, ele tem um vozeirão, né? Muita credibilidade. Agora, como será que ele é longe do estúdio? É o que você vai descobrir agora. 7h20 da manhã, o frenesi é total. Aqui o jornal começa às 8h40. É aqui que fica o Fala Brasil. Os microfones já estão prontos. Poucas coisas são gravadas, mas essa é uma delas. O jornalismo ao vivo, 10 horas por dia, é assim mesmo, gente. Insano. Acendeu essa luz aí, sinal que estamos no ar pra valer. Ser jornalista é estar 24 horas ligado, com a informação. Ainda nesta edição, novas informações sobre o massacre na escola dos Estados Unidos. Celso Freitas e você aí do outro lado da tela sabem que a correria na Record TV começa na madrugada, com os boletins do Jornal da Record. Passando pelo Balanço Geral Manhã, entregando para o Fala Brasil, seguindo pelo jornalismo dentro do Hoje em Dia, Balanço Geral Tarde, Cidade Alerta. E terminando no Jornal da Record, 9 da noite, com o Boa Noite aconchegante de Celso Freitas. Tudinho ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Celso. Por sinal, Celso Freitas e Record TV têm uma relação, digamos, muito próxima. Tem o país de olho no reajuste. O apresentador nasceu 9 dias antes de a emissora ser inaugurada em 27 de setembro de 1953. Ou seja, os dois completam 70 anos. E ambos com fôlego de sobra. De olho em tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Duvida? Olha só a rotina do Celso Freitas. Pra quem não tá acostumado a ver o Celso Freitas, tá acostumado a ver ele engravatado, o Celso é um homem que vende, tá vendo? Ó, sapatinho, calça jeans. Esse é o jeito Celso, né? É o jeito Celso, fora da TV, fora do jornal. Uma longa jornada dentro da profissão. São mais de 50 anos de carreira, mas esses últimos 20 anos têm sido muito gratificantes, muito felizes, porque a gente está participando de um processo em que a Record está bem e eu estou bem. Ele está bem, a Record está bem e o horário está bem, bem apertado. Vamos atrás então do homem que o dia promete. E você já era... Agora explica pra gente, Celso, por que essa cara de bravo, hein? Era um novato. E com cara de criança, um jovem, E talvez então uma atitude de ser, digamos assim, sério, buscar uma seriedade, talvez tenha sido fruto dessa situação jovem ocupando o espaço numa época onde o jornal era importantíssimo. Ah, entendi. Bom, cabelo, maquiagem, terno impecável e gravata. O Celso Freitas que você vê pela televisão está prontinho. Nada tem que chamar mais atenção do que a minha expressão facial para a notícia. Um cuidado com a informação e um compromisso com a verdade que começa desde cedo. Que hora você acorda? Que hora você vem pra cá? A gente acorda em casa. A casa inteira acorda às 5 da manhã comigo. Eu venho pra cá, chego umas 6 e pouquinho. Os repórteres já estão nas ruas. Você tem as diferentes realidades do Brasil. Tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza. Não cabe tudo numa TV só. Todo mundo ao vivo nesse instante. E eu, que também estou na rua, vou trazer um furo de reportagem, hein? Exclusivo pra você. Sabe o que tem dentro da lancheira do Eduardo Ribeiro? Eu mostro. Biscoitinho. Aqui tem um suquinho de laranja. Melancia. Aí fica fácil, né? Mas agora é hora de se alimentar de notícias. É ao vivo, Fala Brasil. E a nossa correria continua. Saímos voando do Fala Brasil para ir para um outro estúdio. Olha só, aqui no Estúdio G fica o Hoje em Dia. César Filho, Ana Hickman e Ticiane Pinheiro até tentam falar comigo durante uma reportagem que está no ar. Mas
Ao vivo tem dessas coisas, né? Gente, ó, eles voltam agora pra chamar o intervalo, aí a gente volta com eles, tá bom? Porque senão não vai, eu não consigo. Até já. Falar sobre os 70 anos da Record e da história do jornalismo na emissora é falar também de Celso Freitas. Faz parte da história da televisão brasileira, né? Exato. Uma das vozes mais marcantes, mais lindas, um cara que dificilmente erra. Quando eu cheguei aqui na emissora, primeiro encontro dentro do estúdio, Celso Freitas. Comecei a gaguejar. De repente, ele olha pro chão, ele pega um prego tão amassado e fala assim, ele inventou uma história pra me dar aquela, olha a cabeça dele. Ele fala assim, menina, fica com esse prego, isso aqui é como se fosse algo pra te trazer boa sorte. Eu guardo esse prego comigo até hoje. Você guarda o prego? Eu guardo. É o lado do Celso que poucos conhecem, divertido e brincalhão. Levamos o apresentador ao Museu da Imagem e do Som para relembrar dos tempos de rádio, onde tudo começou. E foi um começo, digamos, inusitado. É que era um garoto de 15 para 16 anos, não tinha nenhuma expectativa, sei lá, meu sonho era ser piloto de avião ou coisa parecida, um engenheiro. E de repente eu fui a um velório de um tio meu e meu pai me apresentou como filho caçula para um primo dele que era dono da emissora de rádio na cidade. E ele comentou, fez um comentário dizendo assim, olha, você tem uma voz boa, vai lá na rádio fazer um teste. O menino, nascido em Criciúma, em Santa Catarina, sempre teve esse vozeirão. Mas nem tudo foi fácil, viu? Quem imaginaria que alguém teria a coragem de demitir Celso Freitas? Pois é, um dono de rádio teve. Você acredita? Ele escreveu um garrancho e eu estava no meio do noticiário e ele me entrega uma notícia que eu começo a ler e de repente não consigo entender o resto da informação, né? E eu fui humildemente comunicar que não se praticasse novamente aquele tipo de coisa, que comprometia a qualidade do trabalho. Ele resolveu me dar um gancho de uma semana e depois eu fui demitido. É, faz parte, Celso. E lá se vão 50 anos de profissão, quase 2 décadas só na Record TV. Em termos de carreira, foi significativo, por exemplo, a cobertura da eleição do primeiro presidente negro, Barack Obama. A equipe de jornalismo da Rede Record continua aqui e estaremos amanhã acompanhando o primeiro dia de trabalho de Barack Obama e de sua equipe. Outra coisa marcante, eu acho que está atrelado ao meu nome e à minha carreira também, foi a inauguração da Record News, que é um braço de extensão do jornalismo da Record TV. Senhoras e senhores, boa noite. 27 de setembro de 2007. Uma data histórica para a televisão brasileira. E quem aí se lembra do Celso Freitas no Domingo Espetacular, hein? Ele foi o primeiro apresentador do programa em 2004, ao lado de Lorena Calabria, e que ainda contava com Otaviano Costa e Amália Rocha. Olá, boa noite. Está no ar Domingo Espetacular. A nova opção de informação, entretenimento e de grandes reportagens. O jornalista ainda passou pelo Câmera Record. E o Câmera Record volta na próxima quarta-feira. E agora apresenta o Jornal da Record diariamente com aquela credibilidade que a gente conhece. E na volta, o dilema do café da manhã em tempos de inflação alta. É melhor em casa ou na padaria? Então, sentar aqui na bancada, junto ao lado do Celso Freitas, para apresentar as notícias de um dia inteiro de apuração, é uma super honra. Notícias quentes chegando o tempo todo, concentração total. E aqui por trás tem toda essa turma aqui, ó, que trabalha. É uma equipe, né? Uma equipe, né? Um time. Na verdade, a gente está pilotando um avião aqui que tem comissários de bordo. Ainda tem um time lá em cima que são os verdadeiros pilotos. Apaixonado por tecnologia, Celso ainda apresenta o podcast JR 15 Minutos, aprofundando as matérias mostradas no jornal. Em setembro, tem parabéns para Celso Freitas e Record TV. Os dois completam 70 anos. E como sempre, quem ganha o presente é você. Ele é uma pessoa incrível, um profissional espetacular, que mantém a humildade e a capacidade de ensinar de uma forma incrível. Exclusivo. Chegar aos 70 anos de história demonstra a capacidade, né, de se reinventar, de se readequar aos avanços tecnológicos. Isso é claro com a determinação da direção e graças ao talento de centenas de profissionais que fazem a história da Record TV. E essa é uma premissa que vai ser perseguida por muito tempo aí no futuro. Esse é Celso Freitas.
Só me resta dizer então, parabéns pela brilhante carreira e boa noite. Tchau, valeu. Gente. Obrigado. Obrigado.